Eu tenho uma palavra de rema para alguém nesta noite. Como diz o salmista, eu te plantei no meio de um jardim, e neste jardim a sua árvore está plantada para que cresça à beira de ribeiros de água. Para que isso, pastor? Para que não falte água na sua vida. Logo agora a água representa a palavra, e um crente que é crente de verdade, ele ama a palavra, ele vive segundo a palavra, ele anda conforme a palavra de Deus. A figueira aqui representando Israel, o homem. Essa figueira foi plantada com uma intenção que ela produza. Essa figueira foi plantada com o intuito que ela dê frutos. João, no seu capítulo de número 15, no verso 5 ao 8, ele diz: quem permanece em mim, eu nele, então darás fruto. Quando João escreve isso dizendo que há um segredo inserido em quem quer produzir, há um segredo inserido para aquele que almeja dar frutos. Ele está em Cristo, ele está ligado em Deus. É por isso que tem hora você se pergunta e você vê por que aquela fulano ou aquele fulano, ele não cresce nem muito menos dá fruto. É porque parece que ele está em Cristo, mas ele não está. Porque tem gente que tem jeito, porque tem gente que parece ser, tem gente que veste até paletó de crente, tem gente que tem até fisionomia de crente, mas se você for vasculhar a fundo a vida dele, ele não passa nem na beira. Eu não vim para passar a mão na cabeça de ninguém, eu não vim para cumprir a agenda, eu não vim para substituir ninguém, não. Eu vim nesta noite para ser um mensageiro. E quem diz que mensageiro tem crédito? Mensageiro não tem crédito. Mensageiro é somente o eco daquele que enviou. Desconfie quando não der frutos, porque o crente é reconhecido pelo seu fruto. Oh glória, eu gosto de João, esse João Batista não por sobrenome, mas pelo seu ofício. Logo está batizando Deus. E qual é a estrutura dele? A estrutura dele é comer gafanhotos e mel silvestre. A veste dele ninguém quer, todavia ele está no meio do deserto, à beira de um rio chamado Jordão. Esse Jordão é o rio que desce do monte, e ele vai descendo. Todavia logo alguém olha e diz: o que você está fazendo, João? Eu estou pregando. Logo a multidão vai reunindo, logo ele está pregando. E a mensagem dele é quando chega os escribas, quando chega aquela raça lá da sinagoga que vem para ouvir a mensagem dele, para ver se está confrontando o estado, a religiosidade daquele povo. Todavia ele aponta agora e diz: oh raça. Quando fala de raça, está falando de etnia, povo, nação. Logo agora ele olha e diz assim: oh raça. Aí todo mundo vai olhar para ele, porque está falando com alguém. Aí ele olha: eu estou falando da raça de cobra. E quando ele fala da raça de cobra, ele está falando acerca da serpente. E quando ele está falando de serpente, ele está falando de víbora. Ele olha e diz: oh raça de víbora, arrependei-vos e produzi-vos frutos de arrependimento. O que ele está mandando produzir? É fruto. Porque tem cara, porque tem jeito, porque tem estrutura, porque leva jeito, ele tem até caráter, ele tem até jeitinho, mas não produz fruto. A comprovação que eles não estão em Cristo é porque o Jesus veio para eles, mas eles não receberam. Se não recebeu, vai dar fruto que jeito. Para produzir, irmãos, tem que estar em Cristo. Não adianta estar na direção de alguém porque diz assim: se eu estou na direção é porque agora eu vou ser reverenciado.
se eu sou líder de tal departamento, eu vou ser diferenciado, porque agora eu sou cabeça. Um dia um profeta olhou para mim e disse assim: os céus quebrou a tua perna porque você abriu mão de dirigir uma igreja. Eu não abri mão, foi os céus que não me quis colocar lá. Eu olhei para o profeta e disse: profeta, tem alguma coisa errada aí, não tem? Ele olhou e disse assim: irmão, Deus não te colocou por cauda, mas te colocou como cabeça. Eu olhei para ele e disse: você está totalmente equivocado. Se eu sou corpo de Cristo, aleluia, e se Cristo é cabeça, eu nem quero saber de ser cabeça. Produzir frutos. Tem gente que acha que assumir certas coisas logo vai dar certo com a sua força. Eu dirigi uma congregação na minha cidade 7 anos. Foi uma escadinha, pastor Erivelto. Eu era só obreiro. Não era de lá, mas gostava de estar na igreja. O dia que não tinha culto na nossa sede, eu estava lá. E aí morreu o pastor que tomava conta. Fiquei de segundo. O segundo não quis por um tempo mais ficar. O pastor: fica você mesmo. Isso foi ficando 7 anos. E uma certa feita, alguém olhou para mim e disse assim: pastor, por que não está produzindo? Eu disse assim: eu estou regando. Pastor, quantas almas chegaram até aí agora? Uma. Mas e aí? Eu disse: tem um fruto. Eu fiquei 5 anos dirigindo as clínicas de recuperação que o nosso ministério dirigia, tomava conta, a Fundação Casa. Nós éramos responsáveis, tinha dia que só estava eu. Aí um dia alguém olhou para mim e disse assim: pastor. Eu disse: o que foi? E os frutos lá da Fundação Casa? Eu disse assim: tá por aí. Ele disse: mas eu não estou vendo. Eu disse assim: quem prega para o reino não está preocupado que vai vir para a tua igreja ou para A ou para C, porque eu não tenho placa de igreja. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, por o que vale pregar e não ver as almas? Eu disse assim: eu não vejo aqui na terra, mas quando chegar lá, eu verei. Tem gente que acha que a posição é maior, porque acha que Cristo, ali, se Cristo não estiver com ele, de nada adianta. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 7, versos 16 ao 20, diz: pelos seus frutos sois conhecidos. Imagina só, irmão, se olhar para alguém e dizer assim: como que ele é? Você vai ver se ele é calmo, você vai ver se ele é estressado, você vai ver se ele é relax ou não. Você vai ver o que ele vai produzir, e quando ele produzir, você vai ver. É como que alguém que cozinha. Você só vai saber se é bom a comida, ou se ele é bom cozinheiro, se a comida fica boa. Aí agora Jesus está dizendo: vós sois conhecidos pelo fruto. E se você é uma árvore, você precisa produzir frutos. Assim os frutos serão conhecidos. É por isso que quando você passa na época de manga, pelo próximo a um pé de manga, logo aquele odor da manga, logo você sente o cheiro dela. Aquilo vai fazendo ir longe. O cheiro. E alguém disse: o cheiro é bom, o cheiro é maravilhoso. Esse homem planta essa figueira no meio desta plantação, coloca homens para trabalhar e coloca o vinhateiro para cuidar dessa plantação de uva. A intenção deste homem é cuidar da plantação de uva, não é cuidar da figueira. Porque tem gente que acha que cuidar do prédio de uva é só cuidar dele e não precisa fazer mais nada. Só cuido disso. Todavia agora, o dono da vinha vem. O contexto desse homem ele vem pelo primeiro ano, essa figueira não dá fruto. Ele chega no segundo ano, essa figueira também não dá fruto. Ele chega no terceiro ano. Esse terceiro ano é o ano que Jesus está contando essa história, essa parábola. E quando Jesus está contando essa parábola,
Esse homem está vindo. Uma vez ele vindo para tirar o fruto. Quem diz é Jesus. Ele vê que naquela figueira não produz. Só que tem um detalhe. Essa figueira ela tem folhagem. Essa figueira ela está plantada firme. Se você olhar para ela, estou conjecturando, ela está bonita, mas não tem fruto. Ela está de bom aspecto, mas também não tem fruto. O dono da vinha vê e percebe e tem uma análise desta planta que ela é bonita, tem folhagens sadias, o seu caule é sadio, logo ela não produz nada. Só está consumindo, só está puxando nutrientes, só está tirando aquilo que a terra pode produzir, mas e a produção da mesma? Nada. Segundo Levítico, capítulo de número 19, o verso 23 ao 24, Deus dá uma ordem agora a Moisés, dizendo: Moisés, por 3 anos, tudo que a árvore que produz em fruto, ninguém colherá. Pastor, não podia então colher para comer? Não! E o que fazia? Caía no chão. Para que isso? Para a terra. Por quê? Para adubar a terra. Deus agora diz: não mexe no primeiro ano, não toca no segundo, e não retire nada do terceiro. E o quarto ano sacrifica ao Senhor. E depois disso, pode desfrutar. Esse homem vem no primeiro ano. Até então está tudo legal, ela não produziu, ela não deu fruto no segundo, ela não deu fruto no terceiro. No quarto, teria que ser do Senhor. Ele olha e diz: essa não deu no primeiro, não deu no segundo, não deu no terceiro, não vai produzir. Ele olha para o vinhateiro, o trabalhador, e diz assim: corta ela. O dono dessa vinha, irmão, se chama Deus. O dono dessa vinha se chama Yahvé. Esse dono está olhando e dizendo: eu conheço esta árvore. Eu vou falar, Jesus. O dono dessa vinha, ele sabe que essa figueira que está plantada chegou aqui hoje, veio aqui hoje, produz há tanto tempo, está tanto tempo plantada, está puxando tudo que a terra pode produzir, mas ainda não deu fruto. Aí já tem aqueles que são enviados do cão, dizendo assim: por que não corta ela? Por que não tira ele? Por que não abre mão dela? Esta noite o negócio não é cortar nem abrir mão. Esta noite é uma noite que Deus me traz lá de Barrinha para dizer para alguém: eu ainda vou investir em você. E quem é o trabalhador? O trabalhador se chama Yeshua Emachia. E qual é o nome dele mais conhecido? Jesus Cristo de Nazaré. Quem está falando nesta noite? Eu ainda vou cuidar desta árvore. A catovela, alguém que está do teu lado, diga para ele: esta noite é uma noite que os céus decidiu cuidar de você. Essa noite é uma noite que Deus decidiu ter um zelo maior contigo. Essa noite Deus cuida de ti nos mínimos detalhes. O dono da vinha olha e diz assim: corta ela. Não presta para nada, só está inutilmente usufruindo da terra. Um dia Jesus estava numa transição de Jerusalém para Betânia, de Betânia para Jerusalém. No meio do caminho ele encontra uma figueira. Ele vai até o pé da figueira. O que me chama a atenção é que ele vai até o pé da figueira. E quando ele chega no pé da figueira, ele vê que ela tem resquícios, ela tem folhas, mas não encontra nenhum fruto nela, meu irmão. Se você vai até um pé que ele produz, ele vai ter que ter caroço. Ele vai ter que ter algum resquício de alguma coisa que um dia ele produziu. Jesus logo identificou: nunca produziu nada. Aí Jesus vai lá e amaldiçoa ela. O discípulo fica:
atônitos, porque ele amaldiçoou ela, diz: nunca mais produzirá. Qual é o problema aí, pastor? O problema é que tem gente que só quer tirar. Tem gente que até quando está servindo para eles, vai tudo bem. Tem gente que parece sanguessuga na igreja. Eu vou falar, Jesus. Tem gente que só vem para consumir. Mas o que me chama a atenção é que tem crente que só vem para receber, mas não tem nada para entregar. Eu não sei que causa vem fazer que você vem vazio e volta com a mão cheia. O negócio não é vir vazio, porque a Bíblia nos diz que todavia um menino foi para o deserto com pão e peixe. Fazer o que no deserto, o menino? Ele vai para levar alguma coisa que só ele e o céu sabe. Um dia Jesus contando uma parábola acerca do joio e do trigo. Jesus olhou e disse assim: não arranque o joio. Aí logo eu disse assim, mas alguém olhou e falou assim: mas por que não vai arrancar o joio? Tem que tirar, vai atrapalhar o crescimento. Jesus disse: não. Tem gente que pensa que joio atrapalha. Joio não atrapalha. Joio só identifica quem é e quem não é. Todavia, Jesus disse: no tempo certo nós cortaremos e arrancaremos o joio. Dá uma olhadinha para alguém pro teu lado e olha para ele se ele tem cara de trigo ou tem cara de joio. Parece trigo, não parece? Mas é um joio. Tem cara de joio, mas é um trigo, não é verdade? Oh glória! Todavia Jesus disse: se for tirar o joio, vão se confundir e vai arrancar trigo também. Vai atrapalhar a produção lá na frente. Deus é tão estrategista que Ele tem hora, dia marcado. Eu tenho uma palavra para os coveiros do inferno. Eu tenho uma palavra para os bombeiros pentecostal, do movimento pentecostal. Eu tenho uma palavra para aqueles que querem parar a igreja de Cristo. Não te arranco hoje, mas a tua hora está chegando. Uramanda, Urabai, o teu momento está chegando. Pastor, mas por que não vai arrancar o trigo, o joio agora? Porque chega junho, agosto, que é o tempo de colher o trigo. Todavia, agosto é tempo do quê? É tempo de vento. E quando começa a soprar o vento, o trigo, que é trigo mesmo, ele tomba, porque o peso do vento dobra o teu caule. O teu caule não é rígido, ele é maleável, ele tomba. Aí Jesus está olhando e dizendo assim: o meu trigo se prostra. Aí o joio diz: eu não me prostro para ninguém. E se não se prostra, é trigo. Não é trigo, é joio. E se é joio, chegou a tua hora. Vou te arrancar. Aquela macumbeira que está te atazanando todo dia, fica tranquilo, daqui a pouco Jeová passa lá na tua rua. A hora do vento está chegando. O vento sopra. Da onde sai eu não sei, mas para onde vai Ele sabe. Todavia o Senhor está dizendo: eu vou mandar um vento lá. O vento tem duas características: faz joio, aleluia, ficar de pé, e trigo se tombar. Quem é e quem não é. Eu tenho uma palavra de rema para alguém nesta noite. Os céus evidenciar quem é e quem não é. Está chegando a hora, pastor Adão, de a máscara sair. Está chegando a hora do tapete da sujeira sair. Está chegando a hora de mover o móvel do lugar. A luz do evangelho já está acesa, vai aparecer. Pega na mão deste crente. Eu estou sentindo Deus nesta casa. Pega na mão deste crente do teu lado. Por gentileza, diga para ele: a máscara do adversário vai cair. Já estão tentando armar para te arrancar. Já estão tentando armar para te podar. Mas o Jesus de Nazaré já está trabalhando. Oramande ai de couramanda rabassuri ricabado comandará. Eu nesta noite venho para denunciar: não vai te podar.
Poda ele. Corta ele. Quando o dono diz assim, corta ele. Poda ele. O trabalhador lá olhou e disse assim: não, deixa eu cuidar dele. Deixa eu cuidar dela. Só consome a terra, não tem problema. Deixa eu cuidar dela. Eu vim pregar para alguém que nesta noite que crê que Deus cuida. Eu vim pregar nesta noite para alguém que crê que os céus intercedem. Romanos capítulo número 8, verso número 34 nos diz: Cristo Jesus, aquele que está à destra do Pai, Ele ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. O que é que o vinhateiro está falando? Deixa eu cuidar dele. Hebreus capítulo de número 7, verso de número 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que se achegarem diante dele, vivendo sempre para interceder. Por quem? Por nós. João capítulo de número 1 João capítulo de número 2, verso 1 diz: temos nós um advogado justo e fiel. Eu gosto de Isaías porque Isaías olhou um dia para Deus e disse: Senhor, estou vivendo um caos da minha história. De repente Deus olhou para ele e disse: Isaías! Isaías disse: o que, Senhor? Aí Deus olhou para ele e disse: entre em juízo comigo. Essa expressão juízo aqui, irmão, é guerra. Até princípio é guerra. No original isso quer dizer: entre em oração comigo. Já parou para pensar que vocês vão orar é uma guerra? Que na verdade nós estamos a guerrear como oramos. Orar é uma palavra composta de dois verbos. Primeiro, ora, atitude de dialogar com o Criador. Ação, tomar decisão. Eu decido, eu oro ou não oro. Mas uma coisa é verdade, é o que você não faz com os seus pés. O que o seu carro 0 do ano pode te levar. O teu carro, os teus joelhos te levam muito mais. O que o teu carro não te leva, o teu joelho te leva. Todavia, a oração, até então para alguém diz assim: estou aqui, nada. A oração é como que te transporta de um ambiente que não é esse, leva para outro ambiente, para lá. Te provo na Bíblia. Isaías, no capítulo 6, está para o lado de fora do templo. Ele não está dentro. Ele não está no lugar santo, nem muito menos depois do véu, o lugar santíssimo. Não. Ele está pelo lado de fora. Ele é profeta, ele não é sacerdote. Nem muito menos sumo sacerdote. Ele está no pátio. E quando ele toma o joelho dele, os céus o arrebatam em sentido. Para onde ele vai? Ele vai lá para o trono da glória. E ele é quem diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Pastor, tem mais alguma referência à Bíblia? Tem. João na ilha de Patmos, no Apocalipse. Foi levado escravo. Para que foi levado escravo? Deus um dia olhou para ele e disse: você não vai provar da morte, ser morto, matado. Você vai morrer naturalmente. E não podendo matar ele, porque segundo alguns teólogos acreditam que jogaram ele dentro de um tacho de azeite quente, ele não morreu. E ele exclamou dizendo: o que está dentro de mim é mais quente que esse azeite. E ele agora está lá na ilha de Patmos, jogado com as bestas feras. E quando ele tomba os joelhos no chão, ele é quem diz: eu tombei os joelhos no chão, e o Senhor me arrebatou em sentidos. E me diz: escreve, anota tudo. E ele é quem diz: eu vi o Senhor assentado. E como ele era, João, os seus cabelos eram brancos como a neve. Nos seus pés havia uma sandália de como feito de latão reluzente.
havia uma couraça sobre ele, da sua boca saiu uma espada flamejante de 2 gumes. Eu entendo porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, está dizendo: a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir o que é certo e o que é errado. Todavia eu sei que da boca dele saiu uma espada, aleluia. E os olhos dele, pastor, os olhos dele, João é quem diz, eram como chamas de fogo. A oração te leva a um ambiente que é o qual você não está, pastor. Tem mais alguma referência? Tem. Livro de Jonas, pastor, mas Jonas tem isso? Tem. Eu estava no mais profundo do inferno. Isso é no capítulo 2. Eu estava no mais profundo, algas me rodearam. Quando é que eu voltarei a pisar no seu santo templo? Enquanto isso, ele estava a orar. Aonde ele estava, pastor Adão? No ventre de um grande peixe. Não é baleia, de um grande peixe. Todavia, enquanto ele orava aqui, os céus davam uma palavra de comando: transporta ele para onde era para ele estar. Eu estou pregando para alguém nesta noite que o Senhor está dizendo: enquanto tu oras aqui, a tua oração está sendo movimentada. Pastor, meu filho está lá na biqueira, não tem problema, você está aqui, mas a oração chegou lá. Pastor, a minha filha está lá no centro de prostituição, não tem problema, enquanto você está aqui, a oração está. Só os que crerem nessa loucura da terra. Os céus liberaram a minha boca. Enquanto tu estás aqui, eu faço por ti. Corta ele, poda ela. O vinhateiro olhou e disse assim: deixa eu cuidar dela, deixa eu zelar dela. Eu vou cavar uma vaga do lado dela, eu vou estercar ela. Certa feita, um sábio olhou e disse assim, alguém olhou para o sábio e disse: eu estou percebendo que você está todo dia, vai com um balde de água pelo caminho, e chega lá, não tem mais água, por que você não joga esse balde fora e pega outro? Ele olhou e disse assim: não, está servindo para alguma coisa. Ele disse: não, você está levando água, você nem chega no seu destino, e logo a água acaba. Ele disse: não, eu não vou jogar fora não. Diz: joga fora. Aí de repente ele pegou uma raivinha, ele olhou e disse assim: eu já tenho um motivo para te dizer. Qual o motivo? Você não sabe o caminho que eu passo. Ele disse: o que tem nos caminhos? Justamente do lado direito, que o balde está quebrado, tem uma plantação de rosas, e quando eu vou passando pelo jardim, eu vou regando a mesma. Logo agora, pastor Anivelto dá o sentido do id de Cristo. Porque o id de Cristo no original dá o sentido, não é de id, porque logo isso parece assim: eu só vou pregar em outro país quando o Senhor me abençoar. Eu só vou até a cidade de Barrinha pregar porque quando o Senhor me abençoar. Não, quando você indo, o texto original diz, quando você indo, pregue o evangelho. Então agora apertou para os crentes. Porque se você sair daqui, passar no ponto de ônibus, tiver meia dúzia, você vai ter que chegar mais tarde em casa, porque você vai ter que pregar. O negócio vai apertar. Já avisa a tua mulher: se chega às 5, vou chegar às 8. Agora, por que, mulher? Porque agora eu tenho que passar. Se eu encontrar um drogado, vou ter que pregar para ele. Se eu encontrar alguém que o meu espírito não testificar com dele, ele ainda não aceitou Cristo, eu preciso pregar para ele. Quando aquele vinhateiro olhou e disse assim: eu cavo uma vaga do lado dele, eu esterco ela, eu coloco água. Logo ele está falando assim: eu vou cortar ela, eu vou cavar uma vaga, eu agora vou chegar mais próximo da sua raiz. E quando a água que eu depositar sobre ela vai chegar mais rápido, e a água não vai escorrer para fora, vai ficar só ali. Ela vai ter um cuidado diferenciado. Aí vocês ficam se perguntando: por que quando aquele traficante chegou na igreja, Jesus deu um banho de sangue nele, ele se batizou, daqui a pouco ele estava pregando?
estava cantando. Pastor equivocado, colocou ele para pregar, colocou ele para cantar. Já percebeu que esses ministérios, pastor, é muito rápido? Você acredita que com 6 meses de crente eu estava pregando? Eu fui do crime, prostituição, das drogas. Fui evangelizado num banco de praça, da Praça da Bíblia da minha cidade. Saí de lá com vontade de bater no seu Joaquim. Quando eu menos pensava, no outro dia, 9 horas da manhã, ele estava na porta da minha casa dizendo: eu preciso terminar a mensagem. Eu comecei a pregar. Alguém olhou e disse assim para o saudoso pastor presidente, vô da minha esposa. Ele disse assim, alguém disse para mim: você só prega porque você é casado com a neta dele. Você só foi consagrado depois de 2 anos para o ministério porque você é neto da esposa do pastor. Aí você não tem nem teologia. Eu disse: eu não tenho teologia mesmo, mas eu terei um dia. Aí ele olhou para mim um dia assim, faltou um pregador renomado do nosso estado de São Paulo. Ele olhou para mim e disse assim: meu filho, será que você tem uma palavra para pregar? Eu disse assim: eu já tenho, porque Jeová já me falou em casa hoje que eu pregaria. Já sabia eu antes de você que o pregador não viria, ele furaria com você. Eu termino a mensagem, e quando termina a mensagem, ele vem correndo na minha direção, dizendo: meu filho, me perdoa, porque os céus, enquanto tu pregava, dizia comigo: respeita a unção que está sobre a vida dele. Fui eu que levantei meu servo. Eu estou pregando para alguém que está sendo desprezado no ministério, porque um dia o pastor olhou para você, gostou de você, viu algo de Deus em você, te levantou, te chamou. Eu estava numa escola bíblica dominical. Eu tinha acabado de me formar, já havia 5 anos que eu tinha me formado. Tinha acabado o meu curso teológico, estava lecionando já há alguns anos. Nosso ministério, eles gostam de usar a revista da Central Gospel, do Silas Malafaia. E ali a gente pode escolher a lição. E quando eu era professor, eu escolhia lições que eram paralelas às que eu estava estudando secularmente na teologia. E aí um dia o pastor presidente olhou para mim e disse assim: posso tomar a palavra, né? Afinal, encerramento. Ele olhou para mim e disse assim: meu filho, chegou um tempo que eu preciso me assentar. Eu disse: por quê, pastor? Porque hoje eu me assento para ouvir você pregar, ensinar. Porque você já sentou no meu sofá, já me fez perder noites de sono para explicar uma palavra a você que você estava desejoso para entender e precisava entender. No outro dia eu precisava te dar resposta. Hoje sou eu que vou ter que vir até você e te perguntar. Eu disse: não, pastor, fica tranquilo. Ele disse: não. Aí eu olhei assim e alguém logo ficou bicudo, emburrado, porque Deus escolheu, porque Deus chamou, porque Deus direcionou. Eu já vou para o 17º ano que eu estou pregando o Evangelho. E alguém disse assim, quando eu fui consagrado ao presbitério, alguém olhou e disse assim: esse moço não vai passar disso, logo ele volta para o crime, para as drogas, para a prostituição. Quando eu disse para Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, Jesus: não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Não dá mais para mim andar pelas minhas pernas, mas ando pelas tuas agora. Ele cava uma cova à sua volta para te guardar. E a palavra precisa descer. Sabe aquele crente, aquele irmão? Logo, parece que todo culto o profeta só fala com ele. É quando Deus agora cavou uma cova à sua volta e diz assim: a palavra vai sempre para ele. Eu preciso nutrir ele frequentemente, porque tem alguém dizendo: corta ele, tira ele, poda ele. Eu cerco ele, eu jejuo por ele, eu coloco água sobre ele. E quando vai ser isso, homem? Aí ele olha para aquele homem e diz assim: não, deixa mais 1 ano comigo, porque neste 1 ano eu vou cuidar dele, neste ano eu zelarei dele, neste ano eu terei trato com ele. E não bastando, se não der certo, o Senhor mesmo corta.
Não é nós que cortamos ninguém, irmãos. A decisão é dos céus. O que Deus está dizendo para alguém neste momento é: há decisões que você precisa tomar. Eu já te cuidei, eu já te alicercei, eu já te enxertei, eu já cuidei. Agora a hora é você. Depois de um ano é você. Deus todavia vai deixar em momentos da tua história. A decisão é tua, é você que escolhe, você que decide, é você. Porque no pior momento da tua vida a decisão é tua. Quando os piores momentos da tua história você for assolado, é você que vai decidir: eu permaneço. Pastor, o senhor já teve vontade de voltar para trás inúmeras vezes. Uma certa vez eu estava indo para a igreja. No meio do caminho eu disse para Deus: Deus, se o senhor não mexer lá na minha casa, eu vou abandonar e vou voltar para trás. Se o senhor não falar comigo, eu volto para trás. Eu estava no culto, terminou o culto. Eu disse: Deus, realmente tu queres que eu volto mesmo para onde eu era? Quando eu termino de falar essa frase dentro de mim, levanta uma irmã do ciclo de oração, aquela senhorinha do coque na cabeça, sabe? Aquelas irmãs canela de fogo que vem para a igreja meia hora, uma hora antes para orar. Ela levantou a voz e diz: meu servo. A perna bambeou, irmão. Assim te diz o Senhor: eu entro lá agora, eu movo lá agora, e por causa de ti eu não abrirei mão. E digo para ti: não vais parar, porque sou contigo, assim diz o Senhor. E foi. Esta noite Deus está dizendo para alguém: eu cuido de ti. 1 Pedro capítulo número 5, verso número 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmos de número 55, verso de número 22 diz: lança os teus cuidados sobre o Senhor e ele se susterá. Jamais te permitirá que o justo seja abalado. Salmos 27, verso 10: pode o meu pai e a minha mãe me abandonar, todavia o Senhor me acolherá. Salmos 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor. No original quer dizer: eu não tenho falta, absolutamente falta de nada. Salmo 121, verso 7 e 8 diz: o Senhor te guardará do mal, o Senhor guardará a tua alma. Nosso corpo é triquitômetro, corpo, alma e espírito. Na tua alma processa sentimento tais como amor, raiva. Você ama, deixa de amar. Você tem raiva, deixa de ter raiva. O seu espírito é onde vem de Deus tudo aquilo que Deus quer. Aleluia. E o Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todos sempre. Aleluia. Ainda no Novo Testamento, Jesus é quem cuida de nós. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25 ao 34 nos diz: Jesus ensina que não devemos andar ansiosos, porque o Pai é quem cuida de nós. Porque não falamos acerca dos sermões da montanha, que são tão extensos. Ele olha e diz: olha os passarinhos do campo, que não semeia, mas o Pai provê tudo. Olha os lírios do campo, que não, aleluia, se preocupa com roupa, mas todavia os céus os tece. Oh glória. Mateus capítulo de número 11, verso 28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Ainda que estão tentando te cortar, porque ainda não produziu, os céus liberam na minha boca para te dizer: 2026 você vai dar fruto. Esse tempo de crise tem hora, tem dia, tem data marcada. Os céus tirará esse peso sobre a tua alma. O céu tirará esse fardo pesado que está sobre vós. E você diz: eu não aguento mais isso. Eu compartilho essa dor contigo. Eu não suporto mais isso. Eu estou contigo. Eu não vou aguentar mais esse ano. 2025 acabou no caos, mas esse ano já começou em caos. Eu tenho uma palavra de rema para a tua alma. O céu te fará prosperar nesta terra.
Aponta o dedo de profeta para este irmão que está do teu lado. Diga para ele: não fica preocupado, você vai produzir. Os céus acreditam em você. O seu nome ainda não está no cartaz. Você não é conhecido na cidade. Você é um anônimo. Você é alguém que ninguém aposta. Mas eu digo para você nesta noite, sem medo de errar, os céus investiu mais um pouco em você. Pastor, eu queria isso. Descansa a tua alma. Eu prego em lugares que nunca pensei estar. Eu prego em igrejas que nunca imaginei pisar nas plantas do meu pé, por causa de uma palavra. E ainda estou vivendo um tempo. Descansa, porque eu cuido de você. Eu vou terminar aqui. Estou pregando uma certa feita, pastor, na minha congregação que eu dirigia. Era uma sexta-feira. Eu usava um termo naquele dia, sexta profética. Eu estou pregando uma mensagem e de repente Deus fala comigo. Digo: meu filho, diga para alguém nesta noite que está te ouvindo, que quando chegar na sua casa, cante um louvor, apresente a casa para mim. Eu disse: Deus, esses crentes vão me matar depois do culto. Isso é loucura, Deus. Eu disse: só diga isso. Eu disse: Deus está mandando dizer para alguém, quando chegar na tua casa, cante um hino, mostra a casa para Deus. Os irmãos me olharam com os olhares estatalado, preocupado. Eu disse: o pastor ficou doido. Aí de repente, passam umas semanas, chega uma irmã que estava nos visitando. Ela sempre gostava de ir lá na sexta-feira para nos ouvir pregar. Ela chegou e mandou um bilhetinho para me entregar através do diácono. O diácono disse assim: pastor, a irmã mandou um bilhetinho para o senhor aqui. No bilhete está escrito: eu quero uma oportunidade. E no bilhete a irmã falou: então vem cá, irmã, vai contar um testemunho. A irmã tem um testemunho para contar. No bilhete está escrito assim: a irmã veio. A irmã diz assim: aquela sexta-feira, pastor, que o senhor dissera que apresentava para mim apresentar a casa, eu entendi que é para mim, para o Senhor. Meu marido era alcoólatra, não gostava que eu vinha para a igreja e também não queria saber de igreja. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu cheguei no portão da casa, apoiei a mão na maçaneta e disse assim: Senhor, aqui é a minha varanda, a minha garagem, entra comigo. Aí ele abriu a porta, ela diz que abriu a porta da sala, diz: aqui é a sala. E deitado, embriagado, estava o marido dela no sofá, diz: aqui é meu esposo, aqui é minha sala. Ele está embriagado, Senhor. Ela entrou no quarto, disse: aqui é meu quarto, Jesus. Aqui é o lugar da intimidade minha, do meu esposo. Saiu, foi no banheiro, mostrou o banheiro, foi na cozinha. Diz ela que tem aquela geladeira, que embaixo é o freezer, em cima é o freezer, embaixo é a parte congelante. Ela abriu lá e disse assim: aqui é minha geladeira. Mostrou tudo, mostrou o freezer. E diz: aqui tem poucas coisas, Senhor, está uma prova terrível. Abriu a despensa: olha aqui, Jesus, está uma prova terrível, mas tudo tá bom, tá, graças a Deus, né? Devemos dar graça em tudo. E ela contando, mostrou o quintal para casa. Um belo dia ela está orando à tarde e o Senhor disse para ela assim: mulher, pega tudo que tem em casa, leva para minha casa. O pastor não fez apelo para levar nada. Ela disse assim que de repente ela pegou uma sacola, foi na despensa, pegou o que tinha, foi na geladeira, pegou o que tinha e foi para a igreja. Era meio de semana. O que sobrou foi para cozinhar o resto da semana. O coração da mulher aflito, o marido gastando dinheiro só com bebida. Ela está se arrumando para a igreja. 6 da tarde. Ela disse: eu gosto de chegar meia hora antes para orar. 6:30 está saindo de casa. Pegou sua bolsinha. Quando ela passa de frente do marido na sala, ele olha: para onde você vai, mulher? Diz: para onde vai crente no domingo? O marido disse: para a igreja. Ele olhou para ela e disse: aguarda um pouquinho que eu vou com você. Ele disse: para de graça, você vai me atrapalhar a orar. Ela disse: não, eu já vou me arrumar e vou com você. Ele vai com a igreja com ela. Ela gosta de sentar na frente. Ele diz: eu sento no fundo. Ela, para não deixar ele sozinho, sentou no fundo. E o pregador da noite pregava uma cruz, o sangue, um Jesus que salva, que cura, que transforma. Aí de repente o pregador disse: os céus mandou eu parar de pregar para fazer o apelo. De repente eles têm uma vida para Jesus nesta casa que eu incomodei lá.
Aí ele faz o apelo, o homem levanta, gritando, dizendo: eu quero acertar o Jesus da minha mulher. Não bastando, passa alguns dias, ele olha para a mulher e diz: eu já estou arrependido, mulher. Segura para você dar glória. Ele olhou para a mulher e disse: mulher, estou arrependido por quê? Estou sem dinheiro, está faltando comida, não tem nada para fazer em casa. Ela diz: verdade, não tem nada. Ele olhou para ele e disse: eu nunca vi o justo desamparado, nem mendigar o pão. Ele disse: eu não sabia que aceitar Jesus e servir a Deus era tão difícil. Já está até faltando as coisas em casa. É culpa tua, você levou para a igreja aquele dia. Já começou os ataques. A mulher olhou para ele e disse: eu sou justa. O meu Deus não me deixará desamparada. Diz ela que é 2 horas da tarde. O caminhão do supermercado amarelinha. Isso aqui tem amarelinha. Ela descobriu que era no caminhão, porque caminhão, quando ele para, ele faz barulho de fonfon, né, do freio. Buzinou e disse: aqui é a casa da fulana de tal. Ela disse: preciso entregar umas coisas, eu não comprei nada. Ela disse: mandaram entregar. Aí, então entrega. Diz ela que chegou caixa. Pastor, ela disse assim, que percebeu que numa caixa, porque a mistura não vem de sacolinha, a mistura vem solta. Ou melhor, mistura vem, as coisas soltas das glândulas vem solta. A mistura vem tudo dentro de sacolinha. Vem fora da sacolinha, ou melhor. Ela disse que olhou assim e disse: ali é mistura. 1, 2, 3. Aí de repente, ela: mas quem que mandou isso aqui? Está escrito anônimo. Só passaram no caixa, comprou, deu o endereço e mandou entregar para fulana de tal. O entregador foi embora. Ela olhou para o marido e disse: eu não te falei que o meu Deus é fiel? Eu não te falei. Coloca-se de pé, por gentileza, com autorização do pastor. Eu termino aqui. Posso orar por eles, pastor? Se você puder, coloca a mão na tua cabeça. Repita isso comigo: não vai me cortar, não vai me podar, porque Deus está comigo. Ele investiu uma vez mais em mim. Oh glória, eu estou pregando para alguém que crê nesta palavra. O Deus da provisão está com você. Pai, a tua palavra eu preguei, Senhor. Pai, a tua palavra eu anunciei. E no nome de Jesus, meu Deus, aonde houver algum crente desanimado agora, Senhor, onde houver um crente cabisbaixo, onde houver algum crente, Senhor, meu Deus, pensando em parar, onde houver algum crente que está ouvindo voz dizendo: chega, basta, já era, você não tem mais jeito, chegou a hora de te podar, chegou a hora de você deixar de existir. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, nesta noite alcance esta vida, que esta palavra poderosa, Senhor, alcance a vida deste irmão, desta irmã. O teu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, nesta noite dizendo que não faltará cuidar de Deus, não faltará palavra, não faltará a intercessão, e o teu nome será glorificado. Eu te louvo, eu te exalto, Senhor, e na medida daquilo que eu não pude falar, Senhor, o Senhor explane melhor e fale melhor ao coração da tua noiva. É o que eu te peço, no nome santo, precioso de Jesus. E você que pode...